Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Deus esteja com todos nós, amém? A palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Jesus anda por sobre o mar. Eu estarei passando para os irmãos a partir do versículo 25 e depois estarei pregando a palavra de Deus para os irmãos. Diz assim no capítulo 25: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andado por sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma? E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo ao barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? É isso, meus irmãos. Eu estarei fazendo um vídeo agora, trazendo uma mensagem dessa palavra maravilhosa da parte do nosso Deus, sobre isso, falando para vocês que o nosso foco é o Senhor Jesus. Pois é, meus irmãos, se nós olharmos para Jesus, se o nosso foco for o Senhor Jesus, nada poderá nos abalar. Pedro estava olhando para Jesus, ele estava vendo Jesus, por isso que Pedro não afundou. Mesmo assim, é conosco também, meus irmãos. O mar, o vento, significa hoje os problemas, as dívidas, as perturbações, as aflições. Se nós olharmos para os problemas, assim como Pedro olhou para o mar, nós vamos afundar, meus irmãos. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus, temos foco nele. Quando Pedro estava olhando para Jesus, ele andou por sobre as águas. Mas quando Pedro teve medo do barulho do mar, barulho do vento, das ondas, Pedro teve medo. Ele parou de olhar para Jesus e olhou para o mar. E por isso que Pedro afundou. Meus irmãos, hoje é desse jeito. Se nós olharmos para Jesus, estivermos olhando para Ele e não olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, nós chegaremos ao topo. Porque se você estiver olhando para Jesus, você não pode afundar, porque a sua fé está firme em Jesus, porque você está firme nele, por isso você não pode afundar, porque a sua fé é ligada nele e ele não permitirá que você afunde. Meus irmãos, eu fico olhando, fico observando Pedro, aquele homem que usou a fé, vou caminhar por sobre as águas. Ele não pensou que ele era um ser humano, não pensou que ele era um homem comum. Não, nesse momento ele olhou para Jesus e foi. Se talvez Pedro tivesse chegado até o final, nós não teríamos aprendido a lição. A lição é essa que Jesus deixou para nós. Porque se nós seguirmos no nosso caminho, olhando para Deus, olhando para o Senhor Jesus, nós chegaremos ao nosso destino. Nós trilharemos nosso caminho e chegaremos ao nosso destino, porque estaremos olhando para Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, a partir de hoje, vamos olhar para Jesus. Não vamos deixar que o mar atemorize o nosso coração, que o medo, que a nossa fraqueza como ser humano atemorize o nosso coração. Não vamos permitir isso, não, meu irmão. Se nós seguirmos
olhando para o nosso Salvador, nós caminharemos por cima das águas. Não há tempestade que pode nos derrubar. Não há problema neste mundo que pode nos derrubar. Porque se o nosso foco for olhar para Jesus, nós caminharemos em cima das águas. A vitória é nossa, meus irmãos. A vitória é nossa. Jesus morreu apregado naquela cruz para que nós possamos ter vida em abundância, para que nós poderíamos ter paz, tranquilidade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que ele está dizendo para você, meus irmãos. Tenha ânimo, tenha fé. Jesus venceu o mundo. Ele não morreu naquela cruz em vão, não. Ele morreu para que nós pudéssemos ter direito à graça, à nossa salvação. Está aí. Jesus está aqui, como também está aí com vocês, meus irmãos. Nós que temos que ser sensíveis para ver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é forte. Ele faz o impossível acontecer. Se o nosso foco for Jesus, nada poderá nos abalar, meus irmãos. Eu não canso de dizer isso. Se o nosso foco for olhar para Deus, tempestade nenhuma não nos derrubará, porque há um Deus a nos guardar. Se estamos caminhando, olhando para Deus, se nossa fé é firme em Cristo, se a gente deixar de olhar para os problemas, se a gente parar de ficar ansioso, parar de ficar preocupado, é o mesmo tempo que você gasta para ficar preocupado, para ficar ansioso. Por que você não usa esse tempo para adorar e buscar a Deus e deixar nas mãos de Deus? Eu e você temos muitos problemas. Quem é que não tem? Todos nós temos problemas. Mas vamos olhar para Deus, vamos olhar para Jesus, vamos confiar que Ele vai fazer acontecer em nossas vidas. Se Pedro continuasse olhando para Jesus, ele tinha ido até Jesus sem naufragar. Mas ele não olhou para Jesus, ele teve medo, por isso que afundou. Meus irmãos, não vamos ter medo, vamos olhar para Deus. A nossa vitória está em nossas mãos. Pela fé, eu profetizo em nome de Jesus que Deus já nos deu a nossa vitória. Fica na paz, meus irmãos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, você e toda a sua família. Me ajude a pregar a palavra de Deus. Eu estou em uma correria muito grande, mas graças a Deus, o Senhor Deus tem me dado tempo, que primeiro é Deus e depois os meus afazeres. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus te abençoará muito, muito mesmo. Meus irmãos, se inscreve no meu canal aí, deixa o seu like se você gostou dessa palavra, e Deus te abençoe e te guarde. Amém.